paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal EBD do Futuro. O meu nome é Luciano Carrilho e eu vou ministrar nesta aula a segunda lição que tem como título Predileção dos pais por um dos filhos. Nós estamos estudando as lições da CPAD do segundo trimestre de 2023, que tem como título geral do trimestre Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então, a predileção significa preferência, ou seja, pai ou mãe que dá preferência por um dos filhos. E nesta segunda lição nós vamos aprender com dois personagens muito conhecidos na palavra de Deus, Jacó e Esaú. Então nós vamos aprender muitas coisas através dessas lições. O texto áureo da lição está em Gênesis 25 e 28. Está escrito assim: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então vemos aqui nesse texto já uma predileção, onde Isaque tinha preferências por Esaú porque era um caçador, fazia o que Jacó gostava. Já Rebeca gostava mais de Jacó, porque fazia também as coisas caseiras que ela gostava, era um menino caseiro. Enquanto Esaú era um jovem de caça, digamos assim, um guerreiro, um aventureiro, e isso chamava a atenção do seu pai, porque seu pai tinha ele como o primogênito, e com certeza dizia, não, esse vai ser o meu herdeiro. Já enquanto Jacó era uma pessoa simples, tranquila, gostava de cozinhar, de ajudar a mãe, de varrer a casa, e enquanto o outro gostava de estar nas montanhas caçando servo, para trazer para o pai, para fazer guisado para o pai. A verdade prática fala sobre o seguinte: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Com certeza, os pais não devem ter preferência. O pai e a mãe devem amar a todos por igual. Sabemos que isso existe desde que o ser humano é gente. Porque tem sempre aquele filho ou aquela filha que cativa mais o pai, cativa mais a mãe. É mais de estar ali com eles o tempo todo. Tem filho que passa meses, anos sem visitar seu pai. Vai trabalhar fora, em outra cidade, às vezes até perto, e passa tanto tempo sem vir visitar seus pais. E tem aqueles que não saem de junto dos seus pais. A gente conhece muitos exemplos assim. E muitas vezes, não é que seja uma predileção, uma preferência, mas é por causa daquele amor, daquele cuidado que aquele filho tem com seu pai, com a sua mãe, aquele carinho diferente dos outros. E isso atrai. Queira Deus que, nesses muitos casos, não venha a ser um problema familiar, porque se caso moram juntos, vai trazer um problema familiar, sim. Vai gerar ciúmes e outros tipos de coisa que o diabo gosta, de confusão. Queridos irmãos, a leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis 25, capítulo 19, ao versículo 28. Convém que os irmãos façam a leitura capítulo 26, 27 e 28, para assim se inteirar melhor. Introdução. A história de Isaque e Rebeca parece uma infeliz repetição de Abraão e Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nesta lição, estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaque e Rebeca. A história de Isaque e Rebeca parece uma repetição da história de Abraão e Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube administrar sua liderança sobre os sentimentos de sua mulher Sara e acabou por cometer erros pelos quais pagou um preço muito caro.
Isaac não sabia como agir no tratamento com seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Em Gênesis 25, 28, o texto revela a atitude de preferência de cada um dos parentes, Isaac e Rebeca. O velho Isaac amava mais a Esaú e Rebeca amava mais Jacó. Esse preferencialismo, nome difícil, né? No meio da família, por parte dos pais, produziu um conflito interminável, não só entre Esaú e Jacó, mas também entre os pais, Isaac e Rebeca. Os filhos, meus irmãos, perceberam a distinção que cada um dos pais fazia em relação a eles. E, naturalmente, os dois procuravam agradar aquele que o atendia diferentemente. Sabemos que o lar existe para que o pai exerça sua liderança e autoridade sobre todos. Quando há comunicação saudável e amorosa entre os pais e filhos, quando há respeito, afeto e amor, os filhos têm seus referenciais dos pais. E o relacionamento familiar, meus irmãos, se torna agradável, estimulante. Mas quando os pais agem com a escolha preferencial por um dos filhos, o ambiente se torna hostil. Veremos que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis, que fazem do lar um ambiente hostil para a criação dos seus filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. Imagine uma família em que o pai, a mãe, frequentemente discutem, brigam, muitas vezes gritando, falando coisas ofensivas um para o outro. Esses conflitos criam um ambiente de tensão e estresse constante na casa, fazendo com que as crianças se sintam inseguras e ansiosas. Além disso, elas podem aprender a resolver conflitos de maneira agressiva também e desrespeitosa, reproduzindo esses comportamentos no futuro. Esse não é um ambiente saudável para a criação de filhos e não é o que Deus deseja para uma família cristã. Em vez disso, a família deve trabalhar em conjunto para resolver seus conflitos de maneira pacífica e respeitosa, buscando sempre o bem-estar de todos os membros da família. Primeiro ponto da lição: o plano de Deus para a família e sua presciência. Subtópico 1, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. Gênesis 25 e 21. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca concebeu. Queridos irmãos, nós sabemos que Rebeca era estéril. E Isaac, ele orou a Deus para que ela pudesse ter filhos. Esse plano divino acabou resultando em duas crianças, Esaú e Jacó, que se tornaram figuras importantes na história de Israel. Diferentemente de Abraão e de Sara, que tentaram dar uma ajudinha a Deus, ou seja, trazendo a escrava Agar para que através dela pudesse gerar um filho e esse filho fosse o filho da promessa. Conhecemos também outros exemplos na Bíblia Sagrada, assim parecido como o de Isaac e Rebeca, onde Isaac orou para que Deus abrisse a madre de sua esposa Rebeca, que era estéril. Além de Rebeca, a Bíblia também relata outras mulheres que eram estéreis e tiveram filhos após orarem a Deus
e receberam a bênção especial. Por exemplo, Sara, esposa de Abraão, era estéril e teve seu filho Isaque aos 90 anos de idade, após receber a promessa de Deus. Ana, mãe do profeta Samuel, também era estéril e orou a Deus por um filho que eventualmente foi concebido a ela. Isabel, mãe de João Batista, era avançada em idade e considerada estéril, mas também recebeu uma bênção especial de Deus para ter filho. Por isso, essas histórias narradas na Bíblia Sagrada mostram que Deus tem o poder de conceder filhos, mesmo em situações que parecem impossíveis, e que a oração e a fé podem ser instrumentos importantes nesse processo. Por isso, tem que confiar em Deus. Somente 20 anos depois dessa oração, com 60 anos de idade, Isaque recebe a notícia de que Rebeca está grávida, conforme Gênesis 25 e 26, que diz assim: E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando o gerou. Gênesis 25 e 26. Também podemos conferir Gênesis 25 e 20. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Gênesis 25 e o versículo 20. Meus irmãos, observamos aqui nessa passagem bíblica que descreve o nascimento dos filhos de Isaque e Rebeca. O primeiro filho, Esaú, ele nasceu primeiro. E em seguida veio seu irmão gêmeo Jacó. Nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú, como se estivesse tentando uma competição para ver quem saía primeiro. Por causa desse acontecimento, Jacó recebe seu nome, que significa aquele que segura o calcanhar ou aquele que suplanta. Além disso, esse versículo menciona que Isaque tinha 60 anos de idade quando os gêmeos nasceram. Esse detalhe é importante para que possamos entender o contexto em que a história está inserida e a idade avançada de Isaque e Rebeca no momento do nascimento de seus filhos. E também mostrar que Deus cumpre com as suas promessas. Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando Ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é maravilhosa. Esse princípio bíblico que a gente observa em diversas histórias relatadas nas Sagradas Escrituras, que quando Deus tem um plano, quando Deus tem uma promessa para alguém, nada pode impedir a sua realização. Eu disse nada. Mesmo que as circunstâncias pareçam impossíveis, difíceis, Deus é capaz de agir e cumprir os seus desígnios no tempo certo. No caso de Isaque e Rebeca, apesar da esterilidade de Rebeca, Deus tinha um plano para a descendência de Abraão. E esse plano se cumpriu por meio do nascimento de Esaú e Jacó. Isso mostra que mesmo diante de obstáculos aparentemente insuportáveis, a vontade de Deus ela vai prevalecer e os seus propósitos são realizados no tempo perfeito de Deus. Presciente de Deus. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaque e Rebeca, conforme Gênesis 25 e 23, que diz assim: E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Dependia das circunstâncias que envolvessem essa história. Por isso o Senhor atendeu a oração de Isaque e Rebeca concedeu o filho gêmeos. Gênesis 25 e 21.
É exatamente assim que acontece. Essa passagem bíblica indica que Deus ele já tinha um conhecimento prévio sobre o futuro de Esaú e Jacó, assim como tem sobre minha vida e sobre a tua vida. Deus sabe o que vai acontecer com o meu futuro e com o teu futuro. Por isso nós devemos confiar nele. Por isso nós devemos orar a Ele todos os dias, para que o Senhor continue com as suas misericórdias sobre nossas vidas. Mesmo antes de seu nascimento, em Gênesis 25, 23, o Senhor fala a Rebeca que 2 povos há no ventre e 2 grupos de nações se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro e o mais velho servirá ao mais moço. Esse conhecimento prévio de Deus não foi influenciado pelas circunstâncias que envolviam a história de Isaac e Rebeca, não. Pelo contrário, meus irmãos, as circunstâncias elas foram usadas por Deus para cumprir o seu plano, para cumprir o seu propósito. Ainda assim, Deus ouviu a oração de Isaac e concedeu o nascimento dos gêmeos no tempo certo. Isso mostra que a oração é um meio pelo qual podemos nos comunicar com Deus e expressar nossa confiança nele e no seu poder e no seu propósito. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac, conforme Gênesis 25 e 22, que está escrito assim: e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, porque eu sou assim, e foi perguntar ao Senhor. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. O texto bíblico relata que os gêmeos, Esaú e Jacó, eles já lutavam entre si, dentro do ventre de sua mãe Rebeca, indicando que já havia uma rivalidade entre eles desde o início. Deus, meus irmãos, como Criador e como conhecedor de todas as coisas, Deus sabia que Esaú e Jacó seriam criados como agentes livres e que haveria uma rivalidade entre eles. Essa rivalidade se manifestou de várias maneiras ao longo da história deles, culminando na trama de Jacó para obter a bênção de primogenitura de seu pai e na sua fuga para a casa de Labão. Apesar disso, Deus usou a rivalidade entre Esaú e Jacó para cumprir seu plano e propósito. Através dessa rivalidade, meus irmãos, Deus escolheu Jacó para ser o portador da bênção e para dar continuidade à linhagem da promessa feita a Abraão, estabelecendo a nação de Israel. Isso mostra que Deus é capaz de usar até mesmo as circunstâncias mais difíceis, meus irmãos, para cumprir seus planos e os seus propósitos nas nossas vidas. Segundo subtópico, o propósito presciente de Deus, ainda continuando, aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é cansativo, isto é, ele não implica determinismo na vida do ser humano. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não o compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita, conforme Romanos 12 e verso 2. Queridos irmãos, um dos atributos de Deus é a sua presciência. Esse atributo indica que ele conhece todas as coisas antes mesmo que elas aconteçam. Deus tem um propósito para a vida de cada pessoa. Esse propósito, meus irmãos, ele é individual. Ele não envolve pessoas nem da mesma família, como nós estamos vendo na vida de Esaú e de Jacó. Eles nasceram gêmeos, o plano está ali para os dois, mas Deus tinha um propósito somente na vida de Jacó. Muitas vezes a gente não compreende completamente os planos de Deus. Isso requer de nós confiança e fé na sua vontade perfeita. Como está escrito em Romanos 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Embora não possamos compreender totalmente os planos e propósitos de Deus, podemos confiar que Ele sabe o que é melhor para nós, porque tudo o que acontece em nossas vidas pode ser usado para o nosso bem e para o cumprimento de seus propósitos maiores. Segundo ponto da lição, o conflito familiar. Primeiro subtópico, a esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada, por serem impedidas de procriar. Mulheres inférteis eram consideradas inferiores, a ponto de, num casamento, os maridos terem o direito de repudiá-las. Na antiguidade, a infertilidade era vista como uma maldição divina, uma punição de Deus pelo pecado ou por algum comportamento errado. Mulheres que não podiam ter filhos eram consideradas inferiores e muitas vezes eram tratadas com desprezo ou rejeição. Em algumas culturas, como a cultura hebraica, o casamento era visto como um meio para a procriação e a continuidade da linhagem familiar. Por isso, as mulheres que não podiam ter filhos eram vistas como incapazes de cumprir sua função na sociedade. Nesse contexto, os maridos podiam até repudiar suas esposas estéreis e buscar outra esposa que pudesse dar-lhe filhos. No entanto, é importante ressaltar que essa visão sobre a infertilidade e a posição das mulheres na sociedade mudou ao longo dos tempos e das culturas. Hoje, a infertilidade é vista como uma condição médica tratável. E as mulheres não são mais vistas como inferiores ou amaldiçoadas por não poderem ter filhos. Além do mais, também pode adotar uma criança. Quantas crianças estão aí à disposição para serem adotadas? Então, tudo é desígnio, é propósito, é de Deus, porque Deus está no controle de todas as atividades da terra. Mas Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar filhos, orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaac, conforme Gênesis 25 e 21. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Isaac, meus irmãos, ele orou ao Senhor quando ele percebeu que sua esposa Rebeca era estéril e não podia gerar filhos. Isaac confiou em Deus e pediu que ele desfizesse a esterilidade de Rebeca para que ela pudesse gerar. E como vimos, Deus ouviu a oração de Isaac e concedeu o nascimento dos gêmeos, Esaú e Jacó. Essa história é um exemplo da importância da oração e da confiança em Deus em meio às circunstâncias difíceis da vida. Isaac poderia ter desanimado diante da esterilidade de sua esposa e das limitações humanas. Principalmente naquele tempo não tinha a medicina que nós temos hoje. Ele só podia mesmo era confiar em Deus. Mas ele escolheu confiar em Deus e pedir sua intervenção. Isso não é diferente em nossos dias, mesmo com a tecnologia, com a ciência avançada como está. Muitos casos têm que depender de Deus, que o homem não tem como fazer. E Deus, meus irmãos, na sua soberania, Ele escolheu agir em resposta à oração de Isaac. E isso nos ensina que mesmo diante das limitações humanas e das circunstâncias aparentemente impossíveis, podemos confiar em Deus e podemos pedir a sua intervenção, sim. Nós temos livre acesso ao trono da graça. O véu do templo se rasgou. Jesus nos concedeu esse direito com a sua morte na cruz do Calvário. Segundo subtópico, o conflito. E os filhos lutavam no ventre dela. Gênesis 25 e 22. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros
era importante para as famílias, conforme a gente pode ver no Salmo 127, e o versículo 3 ao versículo 5, que diz assim: E eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus como a substituta, a serva Agar, para gerar o filho desejado, e pagaram um preço altíssimo. Naquela época, a geração de filhos era extremamente importante para as famílias, especialmente no que diz respeito à continuidade da linhagem e da herança. Por isso, as famílias muitas vezes se sentiam pressionadas a gerar filhos herdeiros para garantir a sua prosperidade futura. No caso de Abraão e Sara, eles também sentiam essa pressão e, por não conseguirem gerar filhos juntos, decidiram tomar medidas drásticas para tentar garantir a promessa de Deus que eles teriam um filho. Eles escolheram a serva Agar para ser a mãe do filho desejado, e Abraão teve um filho com ela, Ismael. Mas, no entanto, essa decisão precipitada trouxe consequências negativas para a família de Abraão. A relação entre Sara e Agar tornou-se tensa e difícil, e a presença de Ismael trouxe conflitos para a família. Além disso, a promessa de Deus de que Sara teria um filho foi cumprida posteriormente, com o nascimento de Isaac, o filho da promessa. Por isso, essa história nos ensina que devemos confiar na promessa de Deus e esperar pelo tempo certo para que ela seja cumprida. Em vez de tentar resolver as coisas com um jeitinho brasileiro, por conta própria, e tomar decisões precipitadas que possam ter consequências negativas futuras em nossas vidas. Por isso é importante a confiança em Deus e a paciência. Isso são virtudes que nos ajudam a esperar e a confiar em suas promessas, sabendo que Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele prometeu na tua vida. Diferentemente de seu pai, Isaac buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. Conforme já mencionamos, Isaac confiou em Deus e buscou sua ajuda para superar o problema da esterilidade de Rebeca, sua esposa. E como resultado, Deus ouviu a oração dele, concedendo o nascimento do seu filho, dos dois filhos, Esaú e Jacó. Mas, no entanto, como já mencionado nos textos bíblicos, Rebeca começou a se afligir por causa do movimento excessivo dentro do seu ventre, o que pode ter sido causado pelas lutas entre os gêmeos em seu útero. Essa aflição de Rebeca mostra que mesmo as bênçãos de Deus podem trazer desafios, podem trazer dificuldades. No entanto, como veremos adiante na história, Deus usou essa situação para cumprir seus propósitos e revelar sua vontade para os filhos de Rebeca. Isso nos ensina também que mesmo quando enfrentamos dificuldades, desafios em nossas vidas, podemos confiar em Deus para agir de maneira sobrenatural e cumprir seus propósitos na vida de cada um de nós. A esposa de Isaac orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que havia dois povos no seu ventre e que o menor dominaria sobre o maior. Gênesis 25, 23. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Como a gente já mencionou anteriormente, a Rebeca se sentiu afligida, em aflição, devido ao movimento excessivo dentro do seu ventre.
E nesse sentido ela buscou a ajuda de Deus em oração. E Deus respondeu à oração de Rebeca e revelou a ela que havia 2 povos a seu ventre. E que o menor, Jacó, dominaria sobre o maior, Esaú. Essa revelação de Deus foi uma profecia que se cumpriu ao longo da história de Esaú e Jacó. Deus escolheu Jacó para ser o portador da bênção e para dar continuidade à linhagem da promessa, enquanto Esaú se tornou inimigo de Jacó e perdeu a primogenitura. Essa passagem nos ensina que Deus tem um propósito e um plano para nossas vidas, mesmo antes de nascermos. Às vezes, podemos não entender completamente os propósitos de Deus em nossas vidas, mas podemos confiar que Ele tem o controle e está trabalhando em nossas vidas para cumprir seus propósitos maiores. Terceiro subtópico, o favoritismo do casal pelos filhos. Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas bem diferentes. Em Gênesis 25 ao 28, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. E saiu o primeiro ruivo, e todo com um vestido de pelo, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. A palavra de Deus, ela descreve Esaú e Jacó como pessoas com personalidades e temperamentos bem diferentes um do outro. Enquanto Esaú é descrito como um caçador habilidoso, impetuoso, impulsivo, Jacó já é descrito como um homem pacato, que habitava em tendas e gostava de cozinhar, era cozinheiro. Além disso, como mencionado já anteriormente, Deus revelou a Rebeca que havia diferenças entre os gêmeos, e que o menor, Jacó, dominaria sobre o maior, Esaú. Essa profecia indica que, apesar de serem irmãos gêmeos, eles teriam destinos diferentes e cumpririam papéis também diferentes na história do povo de Israel. Essas diferenças entre Esaú e Jacó nos ensina que Deus criou cada pessoa única e com um propósito específico em mente. Embora possamos ter personalidades e temperamentos diferentes, todos temos um papel a desempenhar na história de Deus e podemos usar nossas habilidades e também os dons que Ele nos concede para cumprir esses propósitos na vida de cada pessoa. O menor, Jacó, teria uma descendência forte, e o maior, o mais velho e, por isso, primogênito, Esaú, serviria ao menor. No capítulo 27, já idoso e cego, Isaque achava que logo morreria. Por isso, preocupava-se em abençoar a Esaú com a bênção patriarcal do direito à primogenitura. A Bíblia relata que Jacó seria o portador da bênção e teria uma descendência forte, enquanto Esaú seria o servo de Jacó. No entanto, Isaque, o pai dos gêmeos, ainda tinha uma mentalidade centrada na primogenitura e na tradição de que o filho mais velho deveria receber a bênção patriarcal. Quando Isaque já estava idoso e cego, ele se preocupava em abençoar Esaú com a bênção patriarcal do direito da primogenitura. No entanto, Rebeca e Jacó tramaram para que Jacó recebesse a bênção em vez de Esaú, e enganaram o velho Isaque para que ele abençoasse Jacó pensando que era Esaú. Essa trama mostra como as tradições culturais e familiares podem ser fortes e influenciar as decisões e ações das pessoas, mesmo quando essas tradições vão contra os propósitos de Deus. Mas mesmo assim,
a história também mostra como Deus pode agir de maneira soberana para cumprir seus propósitos, mesmo quando as pessoas agem de maneira errada ou egoísta. E Jacó enganou Esaú ao se passar por ele para receber a bênção patriarcal do seu pai Isaque. Está escrito em Gênesis 27. Isaque era idoso e se encontrava cego e achava que logo ia morrer. Aí ele vai e chama Esaú para caçar e preparar uma refeição, provavelmente pensando que seria a última refeição que ele ia fazer. E disse que depois de comer, ele iria abençoar Esaú com a bênção patriarcal do direito da primogenitura. Mas Rebeca, a mãe dos gêmeos, ela estava ouvindo a conversa e decidiu ajudar Jacó a receber bênção em vez de Esaú. Foi onde a trama começou. Aí ela preparou uma refeição para Jacó e disfarçou Jacó com peles de cabra, para que ele pensasse que era Esaú, porque Esaú era peludo. E Jacó, disfarçado, levou a refeição para Isaque e o enganou, fazendo com que ele pensasse que era Esaú. Isaque, sem perceber a troca, abençoou Jacó com a bênção patriarcal do direito à primogenitura. Quando Esaú descobriu o que tinha acontecido, ele ficou furioso e planejou matar Jacó. Então essa história mostra como a ambição, como a mentira, podem levar às consequências negativas. E como Deus pode também usar essas situações para cumprir seus propósitos maiores, apesar do engano de Jacó. Deus escolheu Jacó para ser o portador da bênção e cumprir seus propósitos em sua vida. Mas as consequências logo iriam vir na vida de Jacó, isso nós vamos ver nas lições posteriores. Alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú, pois este o satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Essa predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziria um grande conflito na família. Isaque tinha uma predileção por Esaú, por causa do prazer que recebia das caças que Esaú lhe trazia. No entanto, Rebeca sabia que Deus tinha um plano especial para Jacó e favorecia o filho mais novo. Essa predileção dos pais por um filho, em detrimento do outro, criou um clima de rivalidade e conflito entre Esaú e Jacó. Além disso, quando Rebeca ajudou Jacó a receber a bênção patriarcal, que era de direito de Esaú, isso aumentou ainda mais o conflito entre os irmãos. Rebeca também quis dar uma forcinha para Deus, né? Porque se já estava tudo determinado, não caberia a ela querer usar de esses subterfúgios, né? Para enganar, mentir, prejudicar. Essa história, ela ensina, podemos tirar como aprendizagem, que o favoritismo e a parcialidade dos pais pode causar conflitos e divisões de uma família. Em vez disso, os pais devem amar e tratar seus filhos com justiça e igualdade, buscando sempre os melhores interesses para cada filho. Além disso, essa história também ela ensina que Deus tem um plano especial para cada um de nós e podemos confiar que Ele nos guiará e nos abençoará em sua vontade perfeita. Não tem essa de ficar, Deus vai abençoar mais meu irmão, Deus vai abençoar mais minha irmã. Não, Deus tem propósito na vida de cada um. Apenas aceite o propósito conforme Deus determinou na tua vida. Não fica olhando o propósito que Deus tem na vida do teu irmão, da tua irmã. Não, olha para o teu e trata dele, conserva ele e agradece a Deus pelo propósito que Deus tem na tua vida. Terceiro ponto da lição: o problema da predileção por filhos na família. Primeiro subtópico:
Esaú, o filho predileto de Isaque. Isaque demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia a carne de caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis 25 e 23. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha a primazia no futuro da família, conforme Gênesis 49 e o versículo 3, que diz assim: Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Conferir também Salmo 78, versículo 51, que está escrito: E feriu a todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de cão. O que é direito de primogenitura, meus irmãos? Qual era o direito de primogenitura? Na cultura daquela época, o filho primogênito recebia a primogenitura, que incluía o direito de presidir a família em uma porção dobrada dos bens e terra de seu pai, quando este morresse. O filho primogênito, então, poderia tomar conta do restante da família, inclusive a viúva do pai. Sabemos que Isaque tinha uma preferência acentuada por Esaú, que o satisfazia com o prazer das caças que ele trazia para ele. Ele ignorou dessa forma a profecia divina de que o menor Jacó dominaria sobre o maior Esaú. Eu acredito que as caças, o guisado, tirava a atenção dele para que ele pensasse nessas profecias. Tem coisas, meus irmãos, que atrapalham a gente ver o agir de Deus. Nós não podemos deixar que as pequenas coisas ou as coisas grandes, seja lá o que for, elas atrapalhem o agir de Deus nas nossas vidas. Além disso, como já mencionado, os padrões sociais daquela época davam primazia ao primogênito no futuro da família, o que contribuiu para a decisão de Isaque de abençoar Esaú em vez de Jacó. Essa história, ela ensina também que não devemos ser influenciados pelas tradições e expectativas culturais que podem ir contra a vontade de Deus. Devemos buscar sempre a orientação divina e confiar em seus propósitos, mesmo que isso signifique ir contra as expectativas culturais, familiares. Além disso, a história também nos ensina que as consequências de nossas escolhas podem ser duradouras e impactar futuras gerações. Já parou para pensar nisso? Com a sua decisão? O que nos lembra da importância de agirmos com sabedoria, com integridade e buscando a Deus em oração. Por isso Isaque pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú, o mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos. Isaque não percebeu que havia algo superior em relação aos 2 filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos 2 filhos se sentissem prejudicados. Isaque pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú, por causa das tradições culturais da época. No entanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos. Deus tinha um plano especial para Jacó. O plano de Deus era para Jacó, não era para Esaú, o filho mais novo. E havia revelado a Rebeca que ele seria o portador da bênção. Isaque não percebeu que havia algo superior em relação aos 2 filhos e o que o Senhor agiria para que nenhum dos 2 se sentisse prejudicado. Essa história também nos ensina que mesmo quando seguimos as tradições culturais, familiares, devemos estar abertos à direção de Deus e confiar que Ele tem um propósito maior
para nossas vidas. Além disso, a história também ela nos ensina que Deus pode agir de maneira soberana para cumprir seus propósitos, mesmo quando as pessoas agem de maneira egoísta ou errada. Segundo subtópico, Jacó, o filho predileto de Rebeca. Percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e, sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente, Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Rebeca ela percebeu que a bênção patriarcal poderia estar indo de água abaixo e poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho. E resolveu intervir, ou seja, ela interferiu na ordem dos fatos para que Jacó, o filho mais novo, recebesse a bênção em seu lugar. No entanto, ela agiu de maneira errada, ao mentir para Isaac e disfarçar Jacó com peles de cabra, para que ele parecesse com seu irmão Esaú. Além disso, ela não consultou a Deus antes de tomar essa decisão, agindo de maneira impulsiva e colocando-se acima do plano de Deus. Essa história, esse episódio nos ensina que não devemos agir de maneira egoísta ou impensada, colocando nossas próprias vontades acima da vontade de Deus. Por isso devemos confiar em Deus e buscar sua direção em todas as nossas decisões, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Além disso, a história também nos lembra da importância da honestidade e da integridade em nossas ações e nossas decisões. Segundo subtópico, Jacó, o filho predileto de Rebeca, sabedora de que Esaú quebrou princípios da obediência e do respeito aos pais, casando-se com uma mulher estrangeira, conforme Gênesis 26, 34 e 35, que diz: ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Meus irmãos, é verdade que Esaú quebrou princípios importantes, como o da obediência e do respeito às tradições judaicas e aos seus pais, quando se casou com mulher estrangeira. Mas e Rebeca? Ela não agiu também fora dos padrões divinos? Ela não agiu corretamente quando arquitetou o plano para que Isaac abençoasse Jacó com a bênção da primogenitura. Ela enganou, ela não esperou na profecia que ela mesma recebeu de Deus. Em vez de confiar em Deus e deixar que Ele cumprisse seus propósitos de maneira soberana, foi o que Rebeca fez. Ela tomou a situação em suas próprias mãos e agiu de maneira enganosa. Essa atitude só contribuiu para aumentar a rivalidade entre Esaú e Jacó, trazendo mais conflito e problemas para a família. Essa história ela nos ensina que não devemos tomar decisões precipitadas ou agir de maneira enganosa para alcançar nossos objetivos. Quantas pessoas agem de má fé para alcançar seus objetivos? Por isso, devemos confiar em Deus, buscar sua orientação em todas as circunstâncias, sabendo que Ele tem um plano perfeito para cada um das nossas vidas. Além disso, a história também nos lembra da importância da honestidade e da integridade em nossas ações e nossas decisões, que isso vai impactar e muito no futuro da nossa família. Assim, deu instruções precisas a Jacó. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar o couro peludo de um bode e vesti-lo em Jacó. Este deveria levar o assado ao pai e imitar a voz de seu irmão.
Toda essa trapaça revelava a fraqueza do caráter de Rebeca. E então Rebeca deu instruções preciosas a Jacó para que ele realizasse a trapaça e recebesse a bênção patriarcal. Isso envolveu preparar um cabrito assado ou guisado, sei lá, pegar um couro peludo de um bode e vesti-lo em Jacó, além de imitar a voz de seu irmão. Pense na trama, né? Não, isso aí daria um artigo 171 mesmo, né? Falsificação total. Essa trapaça, ela revelou a fraqueza de caráter de Rebeca, que agiu de maneira egoísta e impensada para que seu filho favorito, né, recebesse a bênção, ao invés de confiar em Deus e esperar que ele cumprisse seus propósitos de maneira soberana. Rebeca escolheu tomar a situação em suas próprias mãos e agir de maneira enganosa, se aproveitando que Jacó estava cego, um velho já, que não ia reagir, nem sequer sabia discernir quem era um filho ou outro. Essa história, ela nos ensina que não devemos agir de maneira egoísta, de maneira impensada, colocando nossas próprias vontades acima da vontade de Deus. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como o líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais dos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos seus filhos. Com certeza, faltou a Isaac a habilidade e a sabedoria para contornar o conflito existente entre seus filhos. Além disso, Rebeca também agiu de maneira egoísta, ao preferir Jacó em detrimento de Esaú, não avaliando os danos morais e espirituais que isso poderia causar em seus filhos. Essa história, ela nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem um filho em detrimento do outro. Isso pode causar ressentimentos, conflitos, prejudicando o desenvolvimento saudável dos filhos e levando a sérias consequências emocionais e espirituais. Por isso é importante que os pais aprendam a lidar com as diferenças entre seus filhos, demonstrando amor e aceitação por cada um deles, não importa como eles sejam, sem preferências ou parcialidades. Além disso, é fundamental buscar também, em primeiro lugar, a direção de Deus em todas as decisões que você for tomar com seus filhos, confiando que Ele tem um plano perfeito para a vida de cada um dos seus filhos. Por isso, entregue os seus filhos ao Senhor, consagre os seus filhos a Deus. Estes são heranças do Senhor. Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. E Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida de seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Os filhos são uma herança do Senhor e cabe aos pais cuidar deles com amor, dedicação, sendo uma bênção em suas vidas. Quando os pais demonstram predileção por um filho em detrimento do outro, podem causar traumas e problemas emocionais que podem afetar o desenvolvimento saudável dos seus filhos. Por isso é importante que os pais tratem seus filhos com amor, carinho e aceitação, sem preferência, sem parcialidade. Devemos respeitar as individualidades de cada um de nossos filhos e encorajá-los a desenvolver suas habilidades, seus talentos, de acordo com a vontade de Deus para suas vidas. Criar seus filhos na igreja, fazer culto doméstico, mostrar que é uma família de Deus. E ao fazer isso, estamos contribuindo
para que nossos filhos, nossos netos, eles cresçam em ambiente de amor, de respeito, sem nenhum tipo de trauma, conflitos desnecessários. Além disso, estamos demonstrando a eles o amor de Deus, que é incondicional e não faz acepção de pessoas. Nesse sentido, os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. Efésios 6, versículo 4, que diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Os pais, eles têm uma grande responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado de seus filhos, tanto do ponto de vista físico, quanto emocional e espiritual. A Bíblia, ela nos ensina que os pais devem criar seus filhos no caminho do Senhor, ensinando eles a amar a Deus e a obedecer os seus mandamentos, conforme Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao versículo 9. Isso inclui fornecer as necessidades básicas de seus filhos, como alimentação, vestuário, moradia, além de orientá-los e encorajá-los em sua educação e desenvolvimento acadêmico também. Também é importante que os pais sejam um exemplo de amor, respeito, integridade para seus filhos, modelando um comportamento positivo que contribua para o desenvolvimento emocional e espiritual de seus filhos. Além disso, os pais devem ensinar seus filhos sobre o amor de Deus, compartilhando com eles a importância da oração, da leitura da Bíblia e do cultivo de um relacionamento pessoal com Cristo. Dessa forma, estamos investindo não apenas no presente, mas no futuro de nossos filhos, contribuindo para que eles se tornem pessoas saudáveis e bem-sucedidas em todas as áreas de suas vidas. Conclusão: na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos. Efésios 6, 1 a 4. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes a eles, Efésios 6, 1 a 3, e os pais não devem provocar a ira dos filhos, Efésios 6, verso 4. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente o resultado é o conflito entre os membros da família. Revisando o conteúdo. Aqui estão as perguntas da revista para quem usa slide na sua escola dominical. Se você pretende usar os slides dessa lição, você entre em contato conosco. Deixe sua mensagem abaixo dizendo que gostaria de receber o slide. Aí nós mandamos para você, ok? Fica na paz, Deus abençoe e até a próxima.